Vamos falar agora da primeira lei da termodinâmica e a entalpia. O que nós podemos dizer da primeira lei da termodinâmica? A primeira lei da termodinâmica, que afirma que ΔU é igual a calor mais trabalho, calor e trabalho são duas quantidades de energia. Então, o que a primeira lei da termodinâmica faz é definir a função energia interna. Então, é definir a função U. Então, a primeira lei da termodinâmica define uma função chamada U. E a função U define o estado do sistema. Então, nós dizemos que a função U caracteriza o sistema termodinâmico. Então, se o sistema está em equilíbrio, ele é definido por uma energia interna U. E quem define essa energia interna U, ou essa função de estado, que é uma função que depende dos estados. Então, é uma função de estado. Quem define essa função é a primeira lei da termodinâmica. Então, esse que é a principal característica da primeira lei da termodinâmica, que é uma lei de conservação da energia. E qual o papel do Joule no entendimento da energia térmica? O que o Joule mostrou no seu experimento, no famoso experimento do equivalente mecânico do calor, é que a energia interna do sistema, lembra? A energia interna do sistema tem a ver com a temperatura. Se a energia interna aumenta, a temperatura aumenta. Se a energia interna diminui, a temperatura diminui. O que o Joule mostrou no seu experimento, no equivalente mecânico do calor, é que a energia interna, ou a temperatura, não aumenta e diminui só por meio do processo chamado calor. Isso também pode ocorrer por meio do processo chamado trabalho. Então, naquele experimento, quando as pás, as hélices, estão se movimentando e o Joule percebeu o aumento ou elevação da temperatura, tá? O Joule não mostrou que trabalho é equivalente a calor, porque não é. Nós já vimos que são coisas diferentes. Na verdade, o experimento dele não tem nada a ver com isso. Isso geralmente está escrito nos livros didáticos, mas está errado. O que o Joule mostrou é que até então, o que se sabia na época? Que para você elevar a temperatura de um corpo, você precisaria necessariamente ceder calor para esse corpo. O que o Joule mostrou é o seguinte, ele mostrou que existia um processo onde não havia troca de calor e mesmo assim a temperatura do sistema variava. Então, ele concluiu que não só o calor poderia variar a energia interna do sistema, mas outros processos que não são espontâneos, processos que são forçados, no caso, processo chamado trabalho. Então, isso foi o que o Joule mostrou. Ele mostrou que existe uma outra maneira de você elevar a temperatura de um sistema que não seja pelo processo chamado calor, mas sim por meio do processo chamado trabalho. Essas são as nossas referências e até a próxima aula.